Seja muito bem-vindo, eu sou Matise, eu sou a professora Edna e continuando o nosso curso de Geometria Espacial, nós vamos falar sobre as ideias gerais do cone. Vem comigo! Assim como nos vídeos de prisma, de paralelepípedo, de cubo, no primeiro vídeo eu dou uma ideia do que a gente vai precisar e a partir da quarta que vem eu faço algumas questões mesmo para vocês verem os exemplos de utilização, de aplicação. Bom, aqui eu tenho um mapa mental, né, digamos assim, do que a gente vai precisar do cone. E primeiro a gente vai falar o que é cone, né? Cone é aquele chapeuzinho de aniversário que hoje em dia a gente não usa mais, né? Mas existe o cone de trânsito, que é aquele cone laranja, né, com umas faixas brancas, né, o cone de sinalização. Tem pizza, né, dentro do cone, sorvete, né, de casquinha, tem esse formato. Então, esse cone nada mais é que ele tem como se fosse uma pirâmide, né, como se fosse uma torre, digamos assim, só que a base não é uma pirâmide, é uma base circular, né? Bom, então olha só. Primeiro detalhe, o cone é uma superfície de revolução. O que é isso? É como, do mesmo jeito que é o cilindro que eu comentei, né, nos vídeos anteriores. Se eu pego um triângulo, né, ó, eu pego aqui, ó, um triângulo, como está aqui marcado, né? E a partir de um dos seus lados, eu faço o giro, né, 360 graus, eu faço esse movimento, né, igual tá aqui, ó, marcando, né, nesse desenho, nós formamos o cone. Então, o cone e o cilindro são superfícies de revolução, ou seja, são superfícies que são geradas a partir de figuras planas, né? Podem ser geradas a partir de figuras planas, tá? Então, essa seria a ideia de ser uma superfície de revolução. Eu pego uma figura, um triângulo qualquer, a partir de um lado eu faço esse giro e aí eu transformo isso num cone. Outra coisa que eu vou falar do cone é sobre a planificação. Questões do Enem costumam perguntar acerca dessa planificação. Então, como se a gente fosse cortar esse cone, né? A hora que a gente abre esse cone, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho, digamos, um pedaço de pizza, que essa parte aqui é como se fosse um pedaço de pizza, né? Essa parte para cá. E um círculo. Esse círculo é a nossa base, né? E esse pedaço de pizza, que a gente chama de setor circular, é a nossa área lateral, né? Digamos assim, a parte lateral, né, do cone, tá? Bom, o que mais? Falando agora dos elementos do cone, né? Nós temos aqui, ó, a base é um círculo, né? Então, nós podemos falar, destacar o que nessa base? O raio, né, dessa base. Lembrando que o raio é a distância do centro desse círculo até qualquer ponto da circunferência. Então, se eu pego e venho para cá, ó, esse aqui também seria um raio, né? Se eu pego e coloco para aqui para trás, ó, aqui também seria um raio. Então, toda vez que eu saio do centro e encosto em algum dos pontos aqui ó, da minha circunferência, nós temos um raio, né? O raio da base. Bom, nós vamos ter a altura deste cone, que seria, se o cone for um cone reto, né? Já já eu mostro um cone que não é reto, mas a gente vai estudar aqui os cones retos, né? Tendo um cone desse formato, né, que é o usual mesmo da prática, a altura seria a distância do topo, né, digamos assim, que é como se fosse o vértice do cone, até o centro do círculo da base, tá? Então, essa vai ser a nossa altura. Essa altura é sempre perpendicular, sempre vai fazer 90 graus, e é a distância, então, desse vértice até o plano da base, tá? E o outro elemento que nós temos é a geratriz. Geratriz é como se fosse essa linhazinha na diagonal, né? É a linha que gera o cone. Ou seja, é parte do triângulo que na hora que eu faço o movimento vai criar, né, essa parte da lateral do cone. Então, nós chamamos de geratriz do cone. Vamos ver o que seria um cone não reto que eu comentei aqui agora. Aqui, ó, nós temos um exemplo de um cone oblíquo, tá? É como se eu pegasse o cone e desse uma entortada, né? Igual a gente tinha de cilindro, né? A Torre de Pisa, né? Era um cilindro oblíquo. Cone oblíquo seria mais ou menos isso. A altura, ela continua sendo 90 graus, tá? Só que aí ela já não vai ser essa linha aqui, no caso, no meio, né? Igual era ali
no cone anterior. Não vai ser essa ideia aqui, ó, que sai do centro e encosta no vértice. Não, a altura ficaria do lado de fora do cone, tá? Porque a altura, obrigatoriamente, ela é perpendicular ao plano da base. Então, nós teríamos também uma giratriz, nós teríamos o raio da base, mas a altura já não seria esse valor aqui, tá? E aí, quando dá um cone desse jeito, tem que falar qual que seria esse ângulo aqui, vamos chamar aqui de alfa, esse ângulo de inclinação, mas não vai ser objeto de estudo aqui, porque não é usual fazer cálculo com esse tipo de cone, tá? Normalmente são os cones retos, tá? Então, bora lá. Outra coisa que nós vamos ter que falar é sobre esse cone equilátero, tá? Vai aparecer numa das questões que eu vou fazer nas próximas quartas-feiras, uma questão de cone equilátero. Do mesmo jeito que a gente viu lá em cilindro equilátero, vamos ter o cone equilátero, que é o seguinte: se nós cortarmos o cone, né, digamos assim, desse formato aqui assim, ó, né, na vertical, nós teremos a seção meridiana do cone, que é como se fosse um triângulo, tá? Vou desenhar aqui rapidinho. Que é mais ou menos isso daqui, ó. Na hora que eu faço o corte do cone, nós enxergamos um triângulo. E aí, esse triângulo, ele é composto por... Essa parte aqui do lado é a geratriz, certo? Aqui embaixo, eu teria um raio para o lado de cá, um raio para o lado de cá. Ou, eu posso falar que é o diâmetro, né? 2 raios, nós podemos falar que é o diâmetro. E aí, esse triângulo, quando ele for um triângulo equilátero, ou seja, quando todos os lados forem iguais, eu vou falar que esse cone é um cone equilátero. Então, na prática, o que seria um cone equilátero? É um cone que, quando a gente faz esse corte, né, a gente percebe a seção meridiana, nós achamos um triângulo equilátero. Na prática, Edna, a nossa geratriz vai ser igual a 2 raios, tá? Aqui, ó, um dos lados é a geratriz, o outro lado é o diâmetro, que são 2 raios. Então, eu vou falar que a geratriz é o dobro do raio. Ou eu posso falar que o raio é metade da geratriz, né? A geratriz dividido por 2. Então, eu tenho esses dois aspectos. Ou o raio é metade da geratriz, ou a geratriz é o dobro do raio, tá ok? Então, essa seria a ideia de cone equilátero. E as fórmulas que a gente vai usar, vamos ver isso? Então, as fórmulas que a gente vai usar, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, a gente vai enxergar esse triângulo retângulo aqui, ó, sempre fazendo a altura, a geratriz e o raio. Então, a gente vai lembrar de Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, na prática, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, ó, primeira fórmula tá aqui, ó. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Vou sempre usar essa fórmula aqui. Quase todas as questões têm que usar isso. Depois, área da base. Eu tenho que lembrar que a nossa base é o quê? Um círculo, né? Então, se a nossa base é um círculo, a área da base vai ser a área de círculo, que é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Então, pediu a área da base do cone, πr ao quadrado, tá? Depois, vamos usar a fórmula da área lateral. Fórmula da área lateral. Lembrando que a gente vai fazer isso a partir da semana que vem, tá? A área lateral vai ser simplesmente multiplicar π vezes o raio vezes a geratriz, πrg, tá? Sempre isso. A área total, faltou um tzinho. A área total, ela vai ser a soma da área lateral mais a área da base, sempre isso. A área lateral mais a área da base, é a área total. E o volume, nós tínhamos para prismas, para cilindro, volume sendo a área da base vezes a altura. Aqui para o cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vai ser assim para a pirâmide também, tá? Então, toda vez que tem essa ponta, nós dividimos por 3. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a área da base é um círculo, né? Como a base é um círculo, a área da base é πr ao quadrado, né? Que a gente já falou aqui anteriormente, ó, a área da base πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, essas são as fórmulas que nós vamos usar e
A partir de semana que vem eu vou mostrar todas essas ideias aí na prática, né, para ver como que a gente vai aplicar. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e não perca quarta-feira que vem o primeiro vídeo fazendo os cálculos aí. Um beijão e até semana que vem.